Livro de Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 9. Juízes é praticamente o 7º livro da Bíblia. Vem o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros, depois vem Josué, depois de Josué, Juízes. Amém? É o 7º livro da Bíblia Sagrada. Livro de Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 9. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Tudo para a glória de Deus. Eu quero seguir a liturgia do culto que nós estamos ouvindo nessa noite para a glória de Deus. Amém? Escrito assim está, irmãos. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te. Deus nunca fala com quem está deitado ou sentado, irmãos. Levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado nas tuas mãos. E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço para o arraial, e ouvirás o que dizem. E então se esforçaram as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço, para até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente, ou seja, irmão, tinha 3 nações, jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis, e os seus camelos como areia que há na praia do mar em multidão. Dá para imaginar a quantidade de gente que tinha lá, irmãos? Chegando, pois, de Gideão, eis que estavam contando um homem ao seu companheiro um sonho. Ele dizia: eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cerrada torrada rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava às tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado nas suas mãos os midianitas e todo este arraial. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta, não feche ela não. Agora, vira uma página comigo aí e olha o que está escrito no capítulo de número 6 de Juízes. Só o versículo 1. Volta uma página, Juízes 6, que está escrito assim, ó: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Amém. Então você entenda uma coisa, irmãos. O que o povo estava passando, eles estavam passando porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Vocês já ouviram aquele ditado que uma ação gera uma reação? Vocês já ouviram falar que uma ação gera uma reação? É do conhecimento de todo o Estado, a nação brasileira e até internacionalmente, que 2 pessoas conhecidas aqui do Brasil, irmão Luiz, um deles é um jogador de futebol chamado Robinho e o outro é um jogador de futebol chamado Daniel Alves. O Robinho fez um álbum há 11 anos atrás, lá na Itália. Ele e mais 6 jogadores, segundo a justiça italiana, não é minha, é a justiça italiana, ele cometeu um estupro coletivo. Ele veio para o Brasil achando que nada aconteceria, porque já se passaram 11 anos, achou que caiu no esquecimento. Irmãos, eu já disse aqui e vou repetir: quem tem cartão de crédito tem que tomar o maior cuidado com ele, porque comprar, irmão, é a coisa melhor do mundo. Eu não sei os irmãos, mas eu gosto de comprar, irmãos.
Eu gosto de andar bem vestido, eu gosto de andar bem calçado, eu gosto de andar cheiroso, eu não uso qualquer perfume, eu sou enjoado mesmo, eu não uso qualquer perfume, sabe por quê, irmão? Porque essa é a minha natureza. Só que você tem que tomar muito cuidado, irmãos, com o cartão de crédito, porque comprar é bom demais, só que chega a determinado momento, Priscila, que a fatura chega. Você pode comprar, irmãos, uma hora a fatura vai chegar. E um dos jogadores conhecido como Robinho fez há 11 anos atrás, achou que ia esquecer. Só que a justiça chegou. Sabe onde ele está essa noite aqui, irmãos? Dentro de um quartinho de 4x4, preso. Porque o que se planta, se colhe. O que se faz, se paga. Então a nação de Israel, como nós lemos aqui no capítulo 6, no versículo 1, a Bíblia diz que, porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. O que eles fizeram que parecia mal? Começaram a se juntar com outra cultura, adorar a deuses estranhos, praticar rituais que não eram ordenados por Deus. Se você for ler os 10 mandamentos, você vai ler lá, irmão, que sexo fora do casamento é pecado. O marido largar a mulher em casa e procurar outra é pecado. A mulher deixar o homem trabalhar e colocar outro dentro de casa é pecado. Comprar e não pagar é pecado. Mentira é pecado. Então muitas coisas atribuídas ao que Deus estabeleceu, a gente não pode fazer. Por que existe a lei, irmãos? Porque se não existir a lei, a gente faz o que quer. No livro do Gênesis não existia lei. A lei foi instituída a Moisés no livro de Êxodo. Então você pode perguntar, pastor, mas como é que a população cresceu se era só Adão e Eva? Eva teve mais de 1 milhão de filhos? Não. Irmão teve relação com o irmão. O pai pode ter relação com a mulher. O filho pode ter tido relação com a mãe. Por que isso? Não tinha lei. Então, enquanto não há lei, você faz o que você quer. Só que a partir da hora que existe a lei, se você não cumprir, tem a sentença. E Deus estabeleceu ao povo, depois que tirou eles do Egito, leis. Então vocês vão ter que cumprir. Se não cumprir a lei, vocês vão ter que pagar. Então ninguém era inocente. Eles sabiam os feitos que Deus tinha feito quando os arrancou do Egito, onde ninguém poderia tirar aquele povo do Egito. Aquele povo estava sentenciado à morte e à escravidão para sempre. Mas alguém clamou a Deus. Deus enviou resposta. Eu já disse aqui, Deus viu, ouviu, falou, desceu sobre a sarça e libertou o povo. Então Deus fez a parte dele diante do clamor da sua igreja. Depois, quando Deus arrancou o povo do Egito, Deus disse ao povo, eu vou dar leis para Moisés e vocês vão cumpri-las, porque eu, Senhor, vos libertei da escravidão. Então, enquanto vocês me servirem como Senhor, eu os abençoarei como filhos. Glória a Deus. Então, é uma via de mão dupla. Deus estabeleceu uma lei, Johnny. Quando a gente obedece, praga nenhuma chegará à sua tenda. Ainda se chegar, não vai entrar. Lembra do sangue espargido na casa dos hebreus lá dentro do Egito? Aonde não tinha o sangue, o Espírito da morte entrou. Aonde tinha o sangue, ele não entrou. Por quê? Porque foi estabelecido um limite para ele. Só que é necessário, irmãos, a gente como cristão, por isso que João 8,32 vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, irmão, você não é mais inocente. Você passa a ser conhecedor. Bom, acho que acabou a pia aqui. Vai dar para... Glória a Deus, conseguindo me ouvir. Amém? Amém. Então, quando se conhece a verdade, ela te liberta. Eu conheci a verdade, eu posso mentir? Não. Eu conheci a verdade, eu posso roubar? Não. Eu conheci a verdade, eu posso fazer... Não pode. Por quê? A verdade te libertou. E quando você é liberto, você não vai querer voltar mais do lamaçal. Então Deus estabeleceu ao povo limites. E diante desses limites, o povo precisava obedecer. Aí o povo passou a desobedecer. E o livro de Juízes fala aqui no capítulo 6.
E o povo de Deus, os filhos de Israel, fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Desobedeceram? Então vai ter que ser uma punição. E o que o povo hebreu mais sabia fazer? Plantar. O trigo veio de algo que Deus deu a eles. E do trigo eles faziam pão, faziam farinha, faziam um monte de coisa. Então eles plantavam, aí vinha os midianitas, os amonitas e alguns dos orientes. 3 nações. Quando eles plantavam, quando eles iam colher, o exército chegava lá e colhia tudo. Roubava tudo deles. Roubava. E Deus permitia. Ah, mas por que isso? Vocês desobedeceram o meu mandamento. Então, como vocês não me obedecem, eu não tenho obrigação de proteger vocês. O povo sempre foi vencedor na batalha, quando obedecia ao Senhor. E quando desobedecia, perdia uma batalha. Então o povo plantava, porque precisava comer, Danilo. Só que quando chegava na hora de pôr a mão na bênção, o inimigo vinha e roubava. Aí eles iam questionar o Senhor falava assim, ó, vocês não guardaram o meu mandamento. Vocês me desobedeceram. Qual é o filho que xinga o pai, a mãe, quebra tudo dentro de casa, aí chega no final do mês, quando o pai recebe, pai, me dá metade do seu salário? Não, você é desobediente. Você não obedece. Um pai não tem prazer de abençoar um filho que é ingrato, que é mal criado, que não tem educação. O pai não tem, ou tem? Não tem. Nenhum pai, irmão, se alegra em ver um filho desobediente. Assim é Deus. O povo passou a não obedecer a voz de Deus. Joás, o pai de Gideão, fez um altar a Baal. Você vai ler lá o livro de Juízes. Lê lá Juízes 6, 7 e 8. Joás, o pai de Gideão, da tribo de Benjamim, que era a menor tribo, a tribo de José, que eles eram da tribo de José, de Manassés, a tribo de Benjamim era a menor. Joás era para dar exemplo para o filho. Ah não, você via Baal. Baal pode bagunçar, Baal pode fazer isso, Baal pode fazer aquilo. Então faz. Só que a hora que chegou a hora da madeira quebrar, Baal não fez nada por eles. Quando o exército chegava para roubar, cadê Baal? Baal não faz nada. Baal não se mexe, Baal não fala, Baal não escuta, Baal não responde, Baal não anda, Baal não faz nada disso. E o Deus de Abraão? Ele enxerga, ele fala, ele escuta, ele manda fogo. Quando edifica o altar, ele manda fogo do céu, ele responde. Agora, quando é Baal, Baal não faz nada. Os inimigos chegou para roubar, chama Baal. Baal não pode fazer nada. Aí chegava lá, Danilo, roubava tudo o trigo. E agora, como é que ela vai comer? Se vira, dá seus pulos. Vocês deixaram de invocar o Senhor. Só que Deus, irmãos, Deus ele é misericordioso de uma forma tão espetacular, irmã Selma, que não dá para entender. Não dá para explicar a bondade de Deus. Eu não consigo explicar para os irmãos a bondade de Deus. Alguém começou a orar e falar, Deus tem misericórdia. A gente errou sim, a gente pecou, mas olha para a nossa situação. E eu sei que o que nós estamos enfrentando é nada mais do que a nossa desobediência. Nós estamos pagando pelo que nós fizemos. Nós não obedecemos ao Senhor. E por nós não obedecermos ao Senhor, nós estamos pagando por isso. Mas tem misericórdia. Aí Deus vai lá e envia um anjo. O anjo desce na terra e fala com Gideão. Gideão está malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de amassar uva. Mas está amassando trigo por quê? Porque se os midianitas chegarem, dá tempo de pegar um saco dali, correr e levar para dentro de casa. Era pouco. E Gideão está lá. De repente ele olha assim e falou assim, o que é isso aí? De repente aquele ser disse, Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Eita Deus. Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele percebeu que era o anjo do Senhor, porque as vestes, a forma de falar, a presença, irmãos, quando a presença de Deus chega a nós, a gente sabe que é algo diferente. O seu corpo se alegra, as lágrimas descem. Ninguém é artista, porque a presença de Deus quando vem,
ela transforma. Você sente alegria, você sente paz. Foi o que aconteceu sexta-feira aqui, não foi, irmão? A presença, a palavra, o louvor, a essência do culto, não foi, mãe? Faz com que a gente se alegra. Daqui a pouco você está cheio do Espírito Santo. Você começa a falar em línguas estranhas. É aquela língua que você vai falando, como dizendo: Senhor, eu te agradeço. Eu não mereço, mas eu louvo ao Senhor porque o Senhor é bom. Aleluia, Jesus. Aí o anjo vem e fala assim: ó, o Senhor é contigo, varão. Aleluia, Jesus. E você vai libertar o povo das mãos dos midianitas. Eu? Olha como esse povo era, irmão. Era tanta gente, irmão, que parecia areia do mar. Aleluia. Quem já foi na praia aqui? Todo mundo já foi na praia, né? Você pega uma mão de areia assim, dá para contar quantos grãos tem lá? Imaginou a areia inteira? A Bíblia compara o exército que estava lá para arrebentar com eles, como esse aí. Aí Deus fala com um homem pequenininho, estava lá: você vai libertar o povo. Como? É impossível. Deus, é impossível para você. Mas para Deus, tudo. Aleluia. Glória a Deus. Para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Deus escolheu você. Mas é você que Deus escolheu. Porque, irmãos, a sociedade pode estar fazendo a maior lambança do mundo. Mas se tiver um justo pequenininho, é esse justo que vai fazer a diferença. É por isso que, ó, o crente, irmão, tem que ser diferente. Eu já disse aqui, vou repetir de novo. A qualquer momento, o Senhor pode convocar você para uma obra. Isso aconteceu comigo esses dias. Já contei aqui para os irmãos. Em plena segunda-feira, a irmã me liga e fala: pastor, corre aqui que a minha sobrinha está quebrando tudo. Quer se matar e não tem quem segurar ela. Amarra ela só um pouquinho aí, que daqui a pouco nós vamos chegar aí. Passei aqui na igreja, dobrei meu joelho aqui 5 minutos ali. Catei o óleo e corri lá. Quando eu corri lá, quando eu botei o pé, o bicho berrou. Eu falei: cala a boca, Satanás, em nome de Jesus. Ela berrou aqui próximo aqui da congregação. Lá na estação estava dando para ouvir ela berrar. Você vai calar a boca em nome de Jesus. Porque o Senhor pode contar com você a qualquer momento. Sim, Senhor, a qualquer momento. E se o Senhor contar com você e você não se apresentar como um soldado, você está fazendo o que na igreja então? Aleluia, Jesus. Você está indo para a igreja fazer o quê? O Senhor não pode contar com você, então você está perdendo seu tempo. Irmãos, como o irmão Luiz louvou, o pregador ele tem que pregar rosa. Tem que pregar o espinho também. Verdade. Sem santificação ninguém verá a Deus. Esse negócio de igreja de oba-oba, irmão, tem igreja que só prega prosperidade. O céu e o inferno é real também, irmão. Vai para o céu quem tem o nome escrito no livro da vida, e vai para o inferno quem não crê em Jesus, vai para o inferno. Mas para o inferno, irmão, você vai só se você quiser. Para o céu você vai ter a certeza de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então o que acontece? É você que o escolheu. O pai adorava Baal. Os bosques que eles faziam em volta lá, que era uma forma de um paganismo que eles faziam, eles plantavam cedro em volta e no meio faziam o altar de Baal. Gideão, o anjo falou para ele, falou assim: ó, destrói o altar de Baal, pega a lenha, faz um altar em adoração ao Senhor, porque eu vou responder com fogo e com vitória, e vou dar liberdade ao teu povo. Aleluia. Gideão falou assim: rapaz, se eu destruir o altar do meu pai, vai acabar comigo. Juntou meia dúzia de valentes lá, à noite foi lá e derrubou as madeiras do bosque todinho, destruiu o altar de Baal, fez um altar em adoração ao Senhor, colocou o sacrifício em cima do altar, adorou o Senhor. Quando ele adorou o Senhor, desceu fogo do céu e disse assim: ó, o Senhor é contigo, valão valoroso. Vai nessa peleja. Glória a Deus. Ele tinha medo. Ele falou assim: Senhor, então eu quero saber se o Senhor é na minha vida ou não. Faz prova de Deus. Faz prova de Deus. Ei! Aleluia. Quando o homem de Deus e a mulher de Deus está, irmão, aliançado com Deus, você pode fazer prova que Deus vai te responder. E qual foi a prova? Ele pegou um novelo de lã, colocou do lado de fora da casa e falou assim: Senhor, se o Senhor é comigo, o novelo vai ficar cheio de água e no chão não vai ter uma gota de água. Ele levantou, foi dormir, quando ele levantou, quando ele apertou o novelo de água, irmão, estava cheio de água. Encheu um copo de água e o chão estava sequinho. Senhor, se o Senhor é comigo de verdade, não se turbe, não se zangue comigo. Mas agora eu quero que o novelo fica sequinho
e o chão fica tudo molhado. Quando ele acordou, o novelo estava sequinho e o chão tudo molhado. Aí ele sabia que o cheiro era com ele. Foi lá e juntou o exército. 32 mil homens, porque viram os sinais de Deus. Então na igreja que Gideão estava estabelecendo, tinha 32 mil pessoas. Sabe o que o Senhor olhou e falou para ele? Falou assim, ó, tem muita gente aí. Você não vai contar com esse povo tudinho não, porque tem muita gente aí. Dá um grito aí, os covardes que não têm coragem, que não vão assumir o seu compromisso como cristão, para sair fora. 22 mil foi embora. É por isso que eu digo, irmão, igreja cheia não é sinal de que a presença de Deus está no meio não, viu? Porque tem muita igreja que está cheia, mas está vazio de adorador. 22 mil, irmão Daniel, foi embora, só ficou 10 mil. E Gideão falou assim, rapaz, com 32 mil eu estava achando um pouco. Agora 10 mil para enfrentar esse exército que a gente leu aqui, Daniel. Falou, o exército dos homens, irmão, era como a areia do mar. Imagina você olhar um monte de gente daquele ali, se só tem 10 mil pessoas. Aí o Senhor falou assim, ó, tem muita gente. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Você quer ver quem vai ficar com você? Desce pro riacho. Desce pro ribeiro, todos esses 10 mil. 10 mil homens, irmão. O anjo falou com o Gideão assim, ó, manda esse povo beber água. Quem chegar e fazer assim, ó. Aleluia, Jesus. Você põe de lado. Agora quem chegar lá e ó. Ai, eita, Deus, tá bem demais. Aleluia, Jesus. Sim, Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus. Esse aí você põe de lado. Os que, ó. Bebendo água e indo pro lado. Era 300. Eita, pai. Aleluia. 9.700, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Ai, Deus tem misericórdia. O Senhor sabe todas as coisas. $9.700. Põe os 9.700 para fora. Vai ficar só com 300. Glória a Deus. Aleluia. Gideão fala assim, lascou. Mas por que isso, Senhor? Porque se eles vencerem a guerra, eles vão falar que venceram a guerra por causa deles. Aleluia. Não foi porque eu estabeleci. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus não conta com muita gente não. Deus conta com quem é adorador, com quem tem compromisso. Porque tem muita gente que está junto. Na hora do fogo pegar, é o primeiro a correr. Aleluia, Jesus. Talvez vai doer isso aqui um pouquinho, mas dê glória a Deus. Tem coisa na igreja, irmão, que se der certo, foi a igreja, o mérito da igreja inteira. Se deu errado, o culpado é o pastor que não tem visão. Aleluia, Jesus. É desse jeito. Tem muita gente aí, fica só com 300. Gideão falou assim, agora lascou. Gideão duvidou. Não vai dar para vencer essa guerra. É impossível. Desce lá no arraial deles, à noite, e você vai escutar o que eu já coloquei no coração desses homens aí. Aleluia. Gideão foi com mais um soldado morrendo de medo. Chegou lá, irmão, quando ele olhou o exército, assim, não dava nem para contar. Quando ele chegou mais perto, alguém disse assim, ó, ei, vamos supor que eu tive um sonho. Que sonho foi esse? Eu sei com um pão de torrada cevada descendo, ó. Descendo, o pão da vida. Quem que é o pão da vida? Quem é o pão da vida? Eu sonhei com um pão descendo, ó. Descendo para cima de nós. Esse pão vinha pegando fogo. Quando batia no acampamento dos midianitas, explodia tudo. O outro falou assim, sabe o que é isso aí? O Senhor colocou o nosso povo nas mãos de Gideão. A espada de Gideão vai prevalecer contra nós. Gideão ouviu e falou assim, agora eu sei que Deus é comigo. Criou uma estratégia. Tinha quantas pessoas? Tinha quantos? Ele dividiu os 300 em 3 grupos. Colocou um à direita, um à esquerda e o outro atrás. E o exército lá no meio da toca lá. E qual foi a estratégia? Vocês vão pegar uma buzina, que era um chofar, chifre de carneiro, vão gritar, vão acender uma tocha de fogo, vão levantá-la para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, tocar a buzina e gritar, por Deus e por Gideão. Ué, como é que isso se vence o exército? Irmãos, milagre não se explica, se vive. Se Deus falou, está falado. Se Deus falou que o corvo vai te alimentar o profeta, espera.
Vai chegar carne, vai chegar pão, vai chegar água. Mas a farinha da botija da tua casa não vai faltar. Se Deus ordenou, espera, porque o milagre vai acontecer. Agora, que estratégia que é essa, irmão Selma? Os homens tudo guerreiro, assassinos. Ninguém tinha uma espada, ninguém tinha um canivete. Tinha só a buzina, o grito e tocha de fogo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando chegou depois da meia-noite, o anjo falou assim, ó, é agora. Gideão deu o grito, acenderam as tochas de fogo, começaram a levantar para cima e para baixo, para cima e para baixo. A buzina começou a soar, aquele povo começou a gritar. Quando o povo levantou, irmão, e viu aquele negócio olhando para cima assim, ó, falou assim, ó, é Gideão que chegou. Sabe o que aconteceu? Um começou a meter a espada no outro. Os midianitas metendo a espada nos amonitas, os amonitas metendo a espada no povo do Oriente, o povo do Oriente metendo a espada num, daqui a pouco, irmão, ó, todo mundo morreu. E aí, pastor? E o nome do Senhor foi glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Quem foi que falou assim? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. É isso, irmãos. O segredo é clamar. Como vai vir a vitória? Não se preocupa. Se Deus determinou, espera o tempo. Eu creio, Jesus. Aleluia. Vai se tornar realidade. Aleluia. Mas para isso é necessário o quê? Obedecer. Aleluia. Só isso. Você não precisa pagar nada, você não precisa fazer sacrifício, você não precisa fazer penitência, você não precisa fazer despacho, você não precisa comprar isso, você só precisa obedecer. Só isso. E o que Gideão fez? Obedeceu. Gideão não fez nada mais, Johnny, só obedeceu a voz do Senhor. E aí o que aconteceu? O nome do Senhor foi glorificado. Aí qual é a história, pastor? Eles plantavam e colhiam. Plantavam e colhiam. E o ladrão foi repreendido. E o salteador foi repreendido. E o cortador foi repreendido. Por quê? Repreendido. Gideão obedeceu a voz do Senhor. Glória a Deus. É só isso, irmãos. Glória a Deus. Um casamento feliz só depende de obediência. Aleluia, Jesus. Família no altar só depende de obediência. A irmã falou aqui, ó, nós temos que ser o altar da nossa família. Aleluia. Quando eu me torno o altar da minha família, irmãos, se torna bem, se me torna em nome de Jesus. Vocês vão esperar de mim? Não, eu não posso oferecer nada para os irmãos. Mas o Deus que nós pregamos aqui com reverência, com obediência, com temor, com responsabilidade e com princípio, Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Aleluia. Vamos colocar de pé, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E a lição que a gente aprende com o outro, irmão, nem sempre a maioria vence. Nem sempre a maioria vence, mas quando você está com Deus, Deus sempre vence a maioria. Você não precisa estar rodeado de muita gente, irmão. Você só precisa estar rodeado do Senhor. Porque nem sempre, irmão, a maioria vence. Mas o Deus que nós servimos sempre vence a maioria. Para encerrar minha participação, como você enxerga o Deus que você serve? Vocês sempre vão me ouvir falar isso. Saul via ele como um Deus pequenininho, porque Golias era maior do que o Deus que Saul servia. Por isso que ele gritava 40 dias e 40 noites. Não tem homem aí não, porque o Deus que Saul serve é pequeno. Mas aí Deus trouxe de fora um menino que tinha um Deus muito maior do que Golias. Ele está gritando. Aí sabe que os irmãos dele falaram, fica quieto. Se eles pegarem, fica quieto, ele vai gritar pela última vez. Porque hoje eu corto a cabeça dele e dou para os cães comer. Porque o Deus dos exércitos vai pelejar contra ele. Chegou alguém, irmão, que queria num Deus que era maior do que o gigante que estava afrontando. E o que aconteceu? No outro dia, Golias não gritou mais. Por quê? O nome do Senhor foi glorificado, ele perdeu a cabeça. E quem não tem cabeça não grita mais contra ninguém. Não humilha ninguém, não ofende ninguém, não fala mal de ninguém. Mas por quê? Porque perdeu a cabeça. Então, irmãos, o Deus que você serve é que vai te dar o milagre que você espera. É aonde você confia que é aonde você vai chegar. Com Deus, irmão, eu posso saltar muralhas. E além da onde eu imagino. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Confia no Senhor, irmão, e será salvo tu e a tua casa. Deus abençoe a todos. Irmão Danilo, irmão Daniel, Deus abençoe a vida dos irmãos. Sempre um prazer ter aqui. Cícero, Marcos, O Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite: é tempo de voltar ao que você era antes. É tempo de voltar ao seu relacionamento
Eu sei que Deus parece estar calado, mas também sei que nas promessas tens confiado. Agora é hora do meu Deus agir. Eu sei que tudo parece pior pra você, mas também sei que o meu Deus tem algo melhor pra fazer. Agora é tempo de se levantar. E de repente alguém se levanta pra caluniar. Ou se de repente alguém te olhou e disse: tu não vai chegar. Tem que renunciar a esse sistema. Mude o jeito de vestir, mude o jeito de falar. Contigo agora Deus irá falar. Tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão. Agora onde está? Eu acho que esse sistema já te dominou. Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão. E agora onde está? Não deixe esse sistema te dominar. Volte a orar como você orava, volte a cantar como você cantava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Volte a orar como você orava, volte a pregar como você pregava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não tiver o fogo, a carne não se queimará. Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha... Agora onde você está? Eu acho que esse sistema já te dominou. Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão. E agora onde está? Não deixa esse sistema te dominar. Volte a orar como você orava, volte a cantar como você cantava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. E se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Volte a orar como você orava, volte a pregar como você pregava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Volte a orar, volte a orar, volte a orar. O meu Deus quer te usar. Volte a orar, volte a orar, volte a orar. Deus quer te usar. Volte a orar, volte a orar, volte a orar. Deus quer te usar. Levanta a mão como você orava. Volte a cantar como você cantava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Volte a orar como você orava. Volte a pregar como você pregava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. A carne não se queimará. Volte a orar, Volte a cantar, volte a orar, volte a pregar. Quanto tempo tem que você não entra no teu quarto e fala com Jesus? Quem sabe sua oração era de 40 minutos, 1 hora, mas agora é só 2 minutinhos para Jesus. E Jesus está dizendo para você nessa noite: volte a orar,
Volte para o lugar da intimidade com Deus. Porque os grandes homens e mulheres de Deus venceram através do joelho. Ei, o segredo está na tua oração. Volte a orar como você orava. Volta a ministrar como tu ministrava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, o pecado não vai queimar.